Boa noite. Eu vou pregar nesta noite o tema chamado ao arrependimento. Eu mudaria o tema aqui para o local do arrependimento, porque eu tenho outra mensagem chamada ao arrependimento. Em Lucas 5:32. Eu vou ler o texto aqui. Ele diz: "Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Pode sentar. Os irmãos conhecem o texto? Espero que sim. Lucas 5, Jesus está falando, sabe com quem? É coisa que não se esperava dos judeus. E os judeus, aqueles mais religiosos, eles ficavam irritados, porque Jesus não escolhia sentar com Nicodemos, ou com outro príncipe dos fariseus, ou com um judeu mais ortodoxo que tivesse. Sabe com quem ele sentava? Com os pecadores. E sabe quem eram os pecadores? Para os judeus, eram aqueles que eram menosprezados do povo judeu, abandonados. Ele sentava com eles, tá? Para ser criticado. E ele criticava. Olha ele sentando lá com, vamos dizer assim, com bêbado. Olha ele sentando ali com pessoas que às vezes rouba dos outros. Mas Jesus sempre teve contato com pecadores. Os irmãos lembram de Zaqueu? Quem imaginaria que ele atravessaria a cidade de Jericó, cheio de gente olhando para ele, acompanhando-o, para ver milagres. Mas ele atravessou, ele não importou com as críticas. Ele foi diretamente na casa de Zaqueu. Encontrou lá em cima daquele sicômoro e depois foi para a casa dele. Ele era um homem solitário, porque ele cobrava impostos de Roma. E os judeus consideravam um judeu um traidor, cobrando impostos para o governo romano. Mas foi lá na casa de Zaqueu que houve aquele encontro salvador, que Zaqueu foi salvo. E aqui, queridos irmãos, foi esse aqui, tá vendo? Ele estava na casa de Levi, e este ofereceu um grande banquete. Mas sabe quem chegou lá? Numerosos publicanos. E outros estavam com eles à mesa. E aí eles começaram a murmurar. Tá vendo? Tá vendo? Olha ele lá. Ele não diz que é santo. Já viu o que acontece isso? O povo sempre está procurando um defeito num servo de Deus. Tá? Tá vendo ele lá sentado com pecadores? E, olha, irmãos, Jesus diz o que no versículo 31? Ele diz: os sãos. Que figura de linguagem, né? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu duvido que você vai ao médico estando são. Se todo mundo tivesse com plena saúde em Ribeirão Preto, os médicos morreriam de fome. Mas note, ele diz: eu não vim chamar justos. Ele está dizendo o quê? Eu não vim chamar religioso. Eu não vim chamar gente que ele conhece bem a Bíblia. Ele sabe a lei de Moisés. Ele canta na igreja. Ele ora bonito. Não vim chamar esse tipo de pessoa. Eu vim chamar pecadores. Eu tenho uma outra mensagem que trata do texto. Quem Cristo veio chamar? Eu estou com esse aqui com outro detalhe do texto. Porque ele diz: e sim pecadores ao arrependimento. Eu não sei se os irmãos lembram que eu preguei em 2 Pedro 3,9 sobre aquele texto, a paciência, aquele tema, a paciência de Deus. Porque ele não destruiu
Ribeirão Preto, o Brasil, o mundo ainda, porque ele está chamando os eleitos. Ele não destruiu a terra inteira ainda com fogo, porque ele está chamando os escolhidos dele. E enquanto tiver um escolhido para ser salvo, ele não vai destruir a face da terra. Tá? Mas aqui eu quero falar aos irmãos um chamado a um local de arrependimento. A pergunta é esta: precisa? Eu estou fazendo esta pergunta com ênfase, porque comumente é dito hoje que não precisa pregar sobre arrependimento. Eles dizem também que arrependimento e fé são palavras sinônimas, que quer dizer a mesma coisa. Mas eu quero perguntar aqui, por que arrependimento e fé são sinônimos? Se fossem sinônimos, o Senhor não precisaria usar a palavra arrependimento. Ele usaria apenas fé. Vocês concordam? Mas está muito claro, está muito lógico. Eles dizem isso. Mas quando os irmãos abrem a palavra de Deus, os irmãos vão ver que está lotado de palavras de arrependimento e de pregações sobre o arrependimento. E nós devemos atentar para isto. Eu, como pregador, devo voltar meu coração para isto. Eu me lembro de um jovem que veio aqui uma vez. Eu acho que ele não chegou a vir à igreja. Eu fui na casa dele, passei pelo bairro aqui distribuindo folheto. Ele gostou do folheto. Mas quando ele viu o arrependimento, ele falou para mim: é necessário arrepender? Eu falei: é bíblico. Aí ele não quis mais saber da verdade. Mas, irmãos, tem um outro detalhe que eu vou entrar aqui com os irmãos agora. É o seguinte: arrependimento não é só para elementos que praticaram coisas feias. Por exemplo, alguém matou, ou roubou, ou fez outros pecados que comumente estão fazendo hoje, mas são pecados terríveis. Não são essas pessoas que são chamadas ao arrependimento, como o caso de Zaqueu, né? Que cobrava impostos, sem dúvida alguma pegava um dinheirinho a mais ali, cobrando do seu povo. Será que é isso? Vamos pensar aqui, eu estou lembrando num homem que sempre foi uma pessoa boa, sempre foi honesta, trabalhadora. Ele precisa de arrependimento? Será? Será que não é só o crer? Olhemos a vida de Paulo, de Saulo de Tarso. Vamos pensar no nome dele antes dele se converter. Quem era ele? Ele era um fariseu. Olha o que era aquele homem, era um religioso. Eu tenho plena certeza que alguns arminianos, alguns pregadores atuais, só falaria: Paulo, aceita Jesus. Vem para o nosso meio. E ele iria porque, olha, um homem eloquente como aquele, estudioso, conhecedor da Bíblia. Está vendo? Precisa de arrependimento? Mas nota o que Jesus diz aqui. Ele diz: eu não vim chamar justos. Se ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores. E os pecadores, por serem pecadores, precisam de arrependimento. É óbvio. Estou sendo claro? Vamos lá. Eu quero tratar agora sobre o perigoso caminho tomado no pecado. Olha, queridos, é impossível conhecer o Senhor Jesus Cristo sem conhecer arrependimento. É impossível. Moisés, quando fitou na tenda da congregação, aquele semblante glorioso do Senhor afetou profundamente a vida de Moisés.
Tem um hino, eu até já citei deste hino para os irmãos, um hino antigo. Ele foi escrito por um grande pregador que teve no Canadá. No período dele, ele ganhou muitas almas, foi um avivalista. Ganhou muitas almas para Cristo. E ele fez um hino, e o coro do hino, ele diz, a respeito de Cristo, na conversão dele. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou. Sua presença gloriosa para sempre então ficou. Aí ele exclama no final do coro, ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a ele, vida eterna recebi. Queridos, você quer conhecer Cristo e não ter arrependimento? Então segue o baile arminiano. Porque ele diz, basta crer. Basta crer. Basta um toquezinho dele. Não, ele não faz isso. Ele chama pecadores a um lugar chamado arrependimento. Porque quando ele chama, é ali que ele vai. Veja, irmãos, quando ele chamou, falou, sai de perto de Coré, Datã e Abirão, que eu tenho juízo para eles. Mandou todo mundo sair. Foi o lugar de juízo. E ali ele abriu a terra. E aquelas pessoas malignas, perversas, desceram para o inferno vivas. E Deus, quando ele chama um pecador, eu não estou falando meramente um local específico, mas um local onde Deus falou com ele. Tem surgido durante esses anos chamado G12. É algo extraordinariamente maligno. Dizem que é uma maracutaia chinesa. Fazem uma lavagem cerebral. Aí eles dizem é o local do encontro com Deus. Mas na realidade é um encontro diabólico. Deus não tem um local específico, um endereço. Rua tal, igreja tal. Não. Ele tem um local dele com a pessoa. Se é um culto, aleluia. Mas é o local do arrependimento. Os irmãos lembram quando Pedro pregou aquele primeiro sermão? Que sermão incrível. Ele abriu Joel capítulo 2 e citou aquele texto que era conhecido para aqueles judeus. E falou do derramamento do Espírito. 3.000 homens sentiram assim, arrasados. Isso é, eles ficaram comprimidos dentro deles. Eles se sentiram únicos ali. A Bíblia chama isso contrição. É que se você se vê único diante de Deus, você não vê onde, não tem como escapar. Você não vê janela aberta. Você não vê porta aberta para escapar. Você está cercado por Deus. Os irmãos lembram de Jacó. Quem está lendo a Bíblia sabe disso. Quando foi que ele teve aquele encontro com Deus no Val de Jaboque. Ele mandou todo mundo passar. Passaram as esposas dele. Passaram os filhos dele. Passaram os servos, os animais todos. Mas ele ficou para trás. Porque naquele momento, ele teve aquele encontro com Deus. Deus feriu a coxa dele. Para ele parar, para conversar com Deus. E foi ali que Jacó conheceu o Senhor. Aquele homem enganador, atravessador, foi mudado. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quem pode entender? Agora, queridos, eu vou trazer vocês para este embalo bíblico.
da necessidade de arrependimento. Primeiro, nós tomamos o mesmo caminho de Caim, fugindo do lugar da presença salvadora de Deus. Eu diria para vocês que Abel ficou no lugar, Caim fugiu. Abel estava como que dizendo, é aqui. Eu vou acender o fogo no altar. Eu vou oferecer esse animal. Eu vou derramar o sangue dele. E ele vai expiar meus pecados. Eu quero entrar no céu. Eu vejo a porta do paraíso aberta. Mas eu não posso entrar lá porque eu nasci no pecado. Ora, queridos, consciência de pecado. Se foi muito pecado, eu abri com o meu, vamos dizer, minha enxada, meus instrumentos de pecar. Eu abri um terrível buraco, cavei um buraco tremendo, para eu ir para o inferno com minhas próprias mãos. Mas a outra pode dizer, mas eu não cometi tanto pecado. Mas quando você chega no lugar de arrependimento, o que você vê? Você vai olhar para o Senhor da glória e ver você como a imagem de Deus? Não. Você vai olhar e você vai fugir. Onde eu posso me esconder? Você lembra quando Pedro, Tiago e João viram o Rei da Glória? Quando ele foi transfigurado, era o Deus de glória, aquele mesmo que falou com Moisés, com Abraão, estava ali transfigurado, e aquilo assustou, e eles começaram a correr e esconder. Não houve nenhum embalo ali dizendo, eu sou feita a imagem de Deus, que positivo. Não. Ali estavam 3 vermes, que o pecado pegou, o pecado agarrou pelo pescoço, dizendo, vocês são meus. Aqui está Davi. Quem sou eu? Eu olho para o meu Senhor, eu vou ver o quê? Eu vou ver, segundo a lei, um cafajeste, um maldito, o herdeiro do inferno, e não a imagem de Deus. Queridos, dá uma olhada na Bíblia. Olha Isaías 57. O que Deus diz para os homens? Quem vocês são? Ele xinga a mãe e o pai. Vocês são filhos de prostituta. Ele fala isso. Você gosta de ouvir isso? A nova era quer me exaltar hoje? Quer dizer que eu sou um grande? Não. Olha a maldição da lei no Monte Sinai. Davi, maldito. Ele aponta o que eu fiz. Olha minhas mentiras. Eu quebrei a lei de Deus. Eu mereço o quê? Então, queridos, é impossível o homem melhor do mundo ver Jesus e não cair por terra, prostrar ali, chorar, humilhar. O que foi que nós fizemos para o Senhor ordenar? Vem, eu quero falar contigo. Vem, pecador, eu quero falar contigo. Chega aqui, cai aos meus pés. Ele diz em Isaías 57, eu sou o Deus dos contritos e quebrantados. Isso é humilhação. Isso é tapar a boca. Não tem lugar para louvor ali, não. Eu fecho a minha boca. Ele vai falar comigo ali no pó. Eu lhe fiz no pó puro. Você é de um pó venenoso. E agora? Olha
Isaías 66, ele diz o quê? Ele diz que ele vem para vivificar o contrito e quebrantado de espírito. Eu tomei lá em Adão o caminho da escravidão ao pecado. Por quê? Esse caminho parece mais fácil. Você lembra do filho pródigo? A semelhança do filho pródigo. Nós tomamos o tão belo caminho promovido pelo mundo. Pai, eu quero pegar o que me pertence. Eu vou descer pelo mundo afora. Tem muita coisa que eu quero usufruir. Vou gastar meu dinheiro com prazeres, com mulheres, com paixões. Até que chegou no fundo do poço. Quem sou eu? Eu não passo de um jornaleiro. Queridos, nós tomamos o caminho que, sem que saibamos, é o caminho que leva para a perdição inevitável. Eu posso olhar para mim e dizer que eu sou a imagem de Deus? Não. Eu sou a imagem de Adão. Antes de eu cair, eu era a imagem de Deus. Depois da queda, eu sou a imagem de meu pai. Quem é meu pai? Adão. Tu és filho dele. E não filho de Deus. Arrependa. Então a aula de Deus para o incrédulo não é a aula de eleição. Não é a aula de doutrina do Espírito Santo. A aula para o incrédulo ouça a pregação do Evangelho. Deixa a luz da glória brilhar. Deixa essa radiante luz da glória de Cristo brilhar. Veja seus pecados. Veja seu coração. Veja sua mente. Veja o seu amor pelo mundo. Veja o seu desinteresse por Deus. Veja como Deus lhe chama de inimigo dele. É isso que a Bíblia fala. Então precisa sim, chama o pecador ao arrependimento. Porque depois que ele se converter, ele não vai sair mais desse lugar. É o lugar dele. Ele vai morar ali. Todo dia ele vai dizer, Senhor, eu preciso de ti. Noutras palavras, o que eu estou falando é que enquanto a graça, o brilho da cruz não chegar ao pecador, ele é o quê? Um miserável pecador. Um verme. Digno do inferno. Não tente fugir. Esta é a verdade. Sim. Depois que a pessoa é salva, que o brilho da graça vem, ele ergue o seu rosto em alegria, sob o perdão de Deus, a purificação pelo sangue, o sorriso expressa, e ele agora habita neste lugar. Ele irradia a glória de Deus em Cristo. Filho de Deus, herdeiro do céu. Agora eu quero passar para a segunda parte, e eu quero mostrar para os irmãos o seguinte: qual o lugar do arrependimento? Por quê? Eu vou mostrar primeiro que ser chamado ao lugar de arrependimento é muito humilhante para nós. Eis a razão porque não temos muitas pessoas. Eu posso dizer que são poucos os obreiros que estão pregando o que a Bíblia manda pregar. Eu não estou me exaltando, irmãos. Eu me sinto um prazer. Eu me sinto privilegiado de receber os tesouros de Deus em Cristo para pregar. E eu gostaria de pregar todos os dias, incansavelmente, até que eu caia morto. Eu gostaria de pregar. Porque esta é a mensagem.
Agora, queridos, é humilhante? É. Por quê? Porque quando eu prego o lugar do arrependimento, aí então eu estou trazendo pessoas para ver a miséria dele. Você já viu como alguém, às vezes, não quer ir ao médico porque teme que o médico vai falar que ele está com alguma doença grave? Nós não queremos que o médico olhe para a nossa situação. Já viu? Por que os pecadores fogem da verdade? Veja, irmãos, vocês seguram aí, eu tenho essa fitinha que eu sempre coloco aqui, né? Mas vamos para João capítulo 3. Olha o que é dito aqui. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal faz o quê? Aborrece a luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou descobertas as suas obras. O Evangelho descobre. Se eu estou pregando uma mensagem que não descobre as obras do homem, a minha mensagem é errada. Está vendo? Então é necessário que eu traga pecadores para a luz. Mas hoje eles não querem luz. Eles querem um lugar assim, um pouco obscuro, um pouquinho de luz. Eles querem um auditório escuro. Eles querem apenas uma velinha acesa, porque eles querem fazer show lá dentro. Eles não querem luz. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, é que o lugar de arrependimento é o lugar onde o homem deve estar. Não saia dali, porque você está pisando em lugares perigosos. Os irmãos lembram quando Deus falou, mandou os anjos falar com Ló? Saia daí. Ah, a mulher dele, aqui é um lugar que eu gosto. Não me tira daqui. Saia daí. Os irmãos já perceberam quando a Bíblia fala, separai-nos dos ímpios. Não vá lá com eles. Saia dali. Separai-vos. Porque Deus está nos colocando fora de lugares perigosos. Está vendo? Então, queridos, onde o homem deve estar? Ele deve estar no bar, na pinga ali? Ele deve estar na casa dele quando ele poderia estar na igreja? Ele deve estar lendo revistas pornográficas ou assistindo filmes imorais quando ele deveria estar lendo a Bíblia? Ele deve estar no lugar de arrependimento. O lugar de arrependimento é onde o Senhor está. Onde o Senhor está. Eu quero estar perto dele. Outro detalhe. O lugar onde o homem é o lugar onde o homem se tornará homem a partir dali. O que está acontecendo com o nosso país é que homens e mulheres, jovens, meninos e meninas, não querem comparecer ao lugar onde Cristo Salvador está. Eles querem outro lugar. Eles estão fugindo disso. Eles querem lugar onde tem pouca luz. E ali, sabe o que acontece? O mais longe que você estiver do ambiente onde a glória de Cristo está, você vai se desguarnecendo como homem ou como mulher. Você vai ficando estulto ao invés de sábio. Você vai ficando louco ao invés de pessoas cheias de capacidade para discernir as coisas. Mesmo que você esteja dentro de uma igreja, mesmo que você diz que esteja adorando a Deus, mesmo se você não estiver no lugar do arrependimento, você vai ficando cada vez mais estulto, mais louco. Você lembra de Asaf? Salmo 73? Asaf foi afastando do Senhor.
Quando ele viu os homens lá fora, ricos, de dinheiro, donos de carros bonitos, fumando charuto, zombando de Deus, zombando da Bíblia, os outros todos com inveja dele, e ele quase escorregando, Asaf, até que ele foi no santuário e conheceu o Senhor. Vamos lá. É também, irmãos, o lugar de arrependimento, é um lugar de amor. Nós fugimos do amor do mundo. O amor do mundo é perigoso, é venenoso. Mas o lugar de arrependimento é o lugar onde Deus está. Ele comunica o amor dele de uma forma sensata. Quando os 10 irmãos os 9 irmãos, não 10, de José, estavam lá no Egito, perante a face dele, sem saber que era ele que estava à frente, o que aconteceu? Eles estavam num ambiente de amor, sem saber. José tinha no bolso a carta de perdão, e eles não sabiam. Eles ficaram com medo. Será? Nós vamos ser presos? Não, a consciência culpada. Mas eles não sabiam que era ali o lugar de amor verdadeiro. Quando o homem está no lugar de arrependimento, ele está no lugar mais seguro que existe. É o lugar onde Deus fala. Fica ali. Eu quero até lembrar para os irmãos que um homem faz com seus filhos. Põe seus filhos no lugar do arrependimento. Eu vejo as famílias hoje jogando tudo isso fora. Eles estão mais ocupados com os filhos aprendendo coisas que não devem, que não vai levar em nada na vida. E esquecendo de colocar seus filhos perante Deus. Eles agem com os filhos hoje como se os filhos nascessem cristãos. Eles não põem perante um Deus da glória. Você pode ser bonitinho, você pode ser muito educado, você pode ter tudo em casa, mas se você morrer sem Cristo, você irá para o inferno. Outro detalhe, queridos. No lugar do arrependimento, o homem pode ver a realidade da vida. É só no lugar do arrependimento. O que acontece? Ele dali daquele lugar, ele pode ver o caminho tortuoso que ele andou. Eu andei por aquele caminho. Olha a mensagem daquele hino. Bem longe de Deus eu andava. Um pobre perdido fui eu. Quando é que um homem vê isso? É quando ele está no lugar de arrependimento. É quando ele está perante a luz da verdade. É quando ele tem perante ele pessoas que querem o bem eternal deles. Outro detalhe, ele verá que ele não pode prosseguir. Eu desonrei a Deus, eu fiz meus caminhos tortuosos, eu sou culpado disso. Eu que preparei meu caminho para ir para o inferno. E destruí outras vidas. Outro detalhe, irmãos. No lugar do arrependimento, é o lugar apresentado pela palavra de Deus. É ali que a Bíblia irradia sua luz. É ali que a mensagem é ouvida. É ali que o Espírito Santo opera entendimento da verdade. É o lugar do arrependimento. Qual o pecador que Deus chama, que não sente a honra disso? Olha, a Lídia, aquela mulher de Atos 16, ela se converteu lá, no lugar de arrependimento. Ela se converteu a Cristo. E ela estava tão humilhada, quebrantada diante de Deus, que ela falou com os apóstolos: eu posso levar vocês para minha casa? Não tem problema, eu sou crente. E outro detalhe,
Deus será conhecido como grande Deus, Salvador, Senhor, cheio de misericórdia. Fora disso, você não conhece Deus. Satanás está trabalhando com milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil e até dentro das igrejas, por falta de conhecimento de um Deus glorioso, porque o Deus de hoje é o Deus de amor. O Deus de hoje é aquele Deus abrasivo, de uma fé febril. É um Deus que é amor para todo mundo. É um Deus palhaço, que faz milagre para os outros. Esse não é o Deus da Bíblia. Notem, queridos, é no lugar do arrependimento que eu sei o que é amor, eu sei o que é perdão, eu sei o que é graça, eu sei o que é misericórdia, só no lugar do arrependimento. Se eu não for chamado para ali, eu estou perdido. Quantos homens? A esposa chama, vamos para a igreja. Não, eu estou ocupado. Vamos para a igreja. Eu estou muito doente. Vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra. Não posso agora, eu tenho muita coisa a fazer. Está fugindo do lugar verdadeiro, onde prega a palavra de Deus. É o lugar de arrependimento. Não fuja. Quantas pessoas, eu me lembro de um senhor, que ele ouviu a verdade aqui, ele saiu da igreja e ficou com medo. Ele reconheceu que ele não era crente. Não demorou muito, morreu no pecado. Ele procurou a ajuda de um falso mestre para cuidar dele. Quem foi cuidar dele fui eu. Morreu no pecado. Oh, queridos, você está no lugar de arrependimento? Quantas pessoas chegaram, já ouviram, baixaram a cabeça, caíram em si, mas falaram, vou fugir daqui, eu não quero isso na minha vida, eu não quero mudar meu viver. Eu não quero me converter de coração. Eu quero uma vida fácil. E desse lugar, o homem é erguido em forças para poder andar como deve andar. É no lugar de arrependimento que o homem é feito homem. O evangelho nunca faz da mulher um homem, nem do homem uma mulher. O evangelho faz do homem um homem e de uma mulher uma mulher. Então, sai do lugar do arrependimento e você vai ficar perante a face do diabo. E ele, com a esperteza dele, ele tem o espírito do anticristo para trabalhar na sua vida, na vida da sua família, para você fazer com sua família o que ele quer para o mundo dele. Vem para o lugar do arrependimento. Às vezes, Deus puxa um homem através de uma certa violência da graça. Ele fez isso com Nabucodonosor. Ele jogou-o por 7 anos no mato. Perdeu toda a inteligência, virou um animal. Mas quando recobrou tudo, ele caiu em si. E glorificou o Deus dos céus. Às vezes Deus chama o homem ao arrependimento. Ele vem no local, mas ele fica endurecido ali. Foi assim com Belsazar. Ele colocou no local de arrependimento. Mostrou o que estava acontecendo. Ele se endureceu e naquela mesma noite foi morto. Sabe? Ele chamou o faraó ao lugar do arrependimento. Mandou Moisés lá. E faraó brincou com ele. Brincou com Deus. Quantos homens? Eu tive um cunhado. Quantos e quantos anos ele mexeu com o mal. Zombou de Deus. Deixou a família passar necessidade. E até que Deus chamou e colocou no lugar do juízo. Morreu no pecado. Eu fui visitar o cunhado de uma senhora que era da nossa igreja aqui. Ele já estava na cama, não podia mais falar. Os olhos dele estavam assim esbugalhados
de medo. Deus chamou ao local não de arrependimento, mas de juízo. Era ali. Tarde demais. Que Deus de compaixão. E quando não conhece o lugar do arrependimento, o homem vive a desafiar Deus. Como o faraó, quero ver ele me tocar. Eu tenho saúde, eu tenho amigos, eu tenho dinheiro, eu tenho paixões, eu faço o que eu quero, assisto o que eu quero, leio o que eu quero, vou onde eu quiser. Vá. Não foi assim com o faraó? Ele perseguiu Deus. E Deus chamou o lugar onde ele deveria morrer. E foi sepultado no Mar Vermelho. Quando não conhece o lugar de arrependimento, você procura se esconder, com medo de ser descoberto. Lembra quando Paulo pregou? Lá na prisão? E o governador Félix chegou? Paulo na prisão, ele não falou de prosperidade. Ele não ficou exaltando aquele homem porque ele era rei, não. Paulo falou do domínio próprio. Paulo falou da ira vindoura. Paulo falou da necessidade de conversão. Ele ficou apavorado. Depois eu ouço. Parece que nunca mais pôde ouvir. Se você não conhece o lugar de arrependimento, você está prosseguindo no orgulho inflamado pelo pecado. Mais e mais você fica orgulhoso. É impossível conhecer o lugar do arrependimento se não viver humildemente ali, humildemente, servindo ao Senhor, cada um no seu lugar. Senhor, eu quero servir, eu quero ser servo. Eu não quero passar por cima do Senhor. Eu quero servir. Se eu sou esposa, eu vou servir ao Senhor, humilhada ali, servindo meu marido, meu lar. Eu como um pai de família, um esposo, eu quero servir ao Senhor. Eu quero estar na igreja. Olha, quem conhece o lugar de arrependimento, não fica se ocupando com grandeza, não. É a simplicidade da vida cristã. Não conhecer o lugar de arrependimento é brincar perto da fornalha. Você está na beira da fornalha. Eu fico imaginando por que não prego arrependimento. Milhões e milhões de pessoas estão perto de cair no inferno. Gente, o inferno está muito mais perto do que sua casa, do que seu emprego, do que seu conforto. O inferno está aqui à beira do homem, ele não percebe. Qualquer momento ele vai cair. Os homens no pecado, fora do lugar do arrependimento, eles estão pendurados pela mão de Deus. Qualquer momento, o Senhor vai soltá-los. É achar enganosamente que vai tomar sua decisão quando bem quiser. Quantas pessoas deixam para mais tarde? Vou deixar para mais tarde. Não foi igual aquele louco que ajuntou tudo, como que tivesse ganhado na loteria. Ajuntou tudo e planejou tudo para o seu corpo, mas esqueceu da sua alma. E qual foi a voz que falou com ele? Como foi? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens em depósito, para quem será? Eu quero concluir. O lugar de arrependimento é para quem? Eu posso dizer para os irmãos. O lugar é para pecadores. É para Zaqueu. É para aquele ladrão na cruz, que na hora H,
o Senhor o abraçou com misericórdia. É para Saulo, que com uma sorte bendita, foi empurrado e caiu e tombou perante a luz. Que cegueira bendita ele teve. O lugar de arrependimento é para homens e mulheres que não estão atrás de namoro, nem de um recasamento. Eles querem Cristo. Onde eu posso achar o tesouro? Não estão atrás de um emprego. Eles já têm comida. Eu quero achar Jesus. Essa semana eu estava na fila do INSS aqui no centro e tinha um senhor na minha frente. Eu conversei com ele. Ele, desde os 4 meses, ele foi colocado numa orfanato. 4 meses pela família. E foi jogado lá. O orfanato o criou. Ele cresceu, arrumou emprego, trabalhou, aposentou. Ele estava falando, eu estou com minhas vistas quase acabadas. Mas eu estou aqui, eu moro lá em Birigui. Eu estou aqui procurando onde achar meus parentes. Eu falei, você não vai achar. Família que deixou você com 4 meses no orfanato, você não vai achar mais. E ele chorava, chorava. Olha, queridos, vamos trazer essa ilustração. O que nós estamos, o pecador arrependido procura? Eu estou querendo Jesus. Onde eu posso achá-lo? É Ele, meu Salvador. Ele está aqui, eu posso ouvir a voz dele. Quem pode me ajudar? Olha, queridos, essa é a joia preciosa, é o tesouro que o homem gasta de si para achar. Onde eu posso achar meu Salvador? É uma alma sozinha, desamparada. Ah, queridos, quão enganoso é pensar que é tão justo. Se você está satisfeito, orgulhoso, você é o justo que Jesus não veio buscar. Ele veio buscar perdidos, injustos, para torná-los justos. Então, eu termino dizendo, não tem algo melhor para o homem do que se humilhar quando? Já. Agora. O tempo é agora. Humilha. Ele é o Deus dos quebrantados. A voz dele pode ser ouvida pelos arrependidos. Vinde a mim, vinde cansados, sobrecarregados, vinde. Tem lugar, tem perdão, tem um sangue remidor, a porta está aberta, você vai entrar no paraíso eterno. Vinde, 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 pecadores. Ó, que o Senhor nesta noite chame homens e mulheres para Ele. E aos crentes, sabe onde o crente está? Pode procurar. Quando você vê um crente orgulhoso, é porque ele saiu da zona do arrependimento. É aquele que dia a dia, Senhor, me conduz minha vida. Ele vive orando, ele vive lá no pó, ele não se aparece para os outros, ele está ali na dependência santa do seu Deus. Esse é o crente, obediente ao Senhor, porque ele vive em constante arrependimento. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.